Olá, aqui é o Éder Carneiro, seja muitíssimo bem-vindo a essa série de vídeos sobre ortodontia. Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi principalmente a partir do vídeo 2, onde eu falei sobre as desvantagens de cobrar manutenção em relação a cobrar o preço fechado. E muita gente falou, tá, Éder, mas é difícil cobrar preço fechado, é difícil cobrar o pacote completo, como é que você faz, E aí eu vou dizer de forma muito clara, muito aberta para você como que eu faço para entregar e vender tratamentos com preço fechado para o meu cliente. Primeira coisa que eu faço é o seguinte: todo paciente de ortodontia, ele passa pelos processos clássicos que se aprende para diagnóstico e planejamento. Ou seja, vai fazer documentação, vai fazer anamnese, vai passar por um processo de planejamento. A grande modificação que nós da Odontobranding desenvolvemos, que eu apliquei na minha clínica e que eu ensino hoje para dezenas de pessoas, principalmente os ortodontistas que já seguem esse mesmo método, é o seguinte: o que é mais importante num tratamento ortodôntico? É o planejamento ou é a execução? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Onde que eu, como ortodontista, deposito mais conhecimento? No planejamento ou na execução? Pois bem, se você é uma pessoa que está afinada com o pensamento que eu tenho, eu, por exemplo, gasto muito mais tempo no planejamento, em conhecer o paciente, entender as necessidades que ele tem, tanto biológicas quanto as necessidades estéticas que ele tem, ou seja, a expectativa dele, para poder entender tanto se eu tenho capacidade de entregar o resultado que ele espera, quanto se ele tem biologicamente a capacidade de chegar lá junto comigo. Então, depois que a gente afina essa parte aí, é que eu vou fazer o delineamento do tratamento dele. Como que vai ser, quais etapas que vão estar envolvidas, vai ser um tipo de aparelho, vão ser mais tipos de aparelhos, ou ao longo do tempo eu vou precisar fazer alguma revisão para saber se aquele realmente é o caminho a ser seguido. Ou seja, planejamento é a parte que eu mais coloco energia. É ali que eu coloco energia. Agora, faz sentido para você que eu, como prestador de serviço, eu como dentista, se eu coloco mais energia no meu planejamento, que eu cobre mais caro pelo meu planejamento? Por exemplo, assim, imagina arquiteto. Você já imaginou o arquiteto não sabendo vender planejamento? O arquiteto só vende planejamento. E é caro o projeto de arquitetura. Se você já fez um, sabe que o valor é alto. E o arquiteto vende projetos. Ele não vende execução, ele vende projeto. Então, você que é ortodontista, você é a pessoa que, entre aspas, vende o projeto e que muitas vezes é a pessoa que executa também, ou seja, você faz as duas coisas. Agora, o projeto ele vale mais. Se o projeto vale mais, você pode legalmente colocar no seu contrato para o seu paciente que do seu tratamento ortodôntico completo, entre 65% a 70% do valor que vai ser cobrado refere-se à primeira fase. E a primeira fase é diagnóstico e seleção e montagem de aparelho. Ou seja, nós fazemos o seguinte: para montar o aparelho ortodôntico no paciente, eu já cobro dele, no nosso contrato, 70% do valor total do tratamento. Por exemplo, vamos supor que o tratamento ortodôntico vai ser R$5.000. Vai ser R$5.000 todo o tratamento. E esse tratamento vai durar 24 meses, porque é a nossa previsão. Ok, dentro dessa previsão de 24 meses, 70% daquele valor, dos R$5.000, ali por volta de R$3.500, vai ser devido já na montagem do aparelho, porque faz parte da parte onde eu mais coloco energia, onde eu diagnostiquei, onde eu planejei, onde eu executei uma colagem precisa que demanda tempo. Então aquilo ali é muito mais complexo. Aí eu deixo muito claro para o paciente, obviamente, bem assim, paciente, é o seguinte: essa primeira fase aqui é a fase mais interessante, a mais complexa, onde eu mais coloco energia no tratamento e por esse motivo ela custa mais caro. Depois que eu montei, que eu diagnostiquei, que eu escolhi, que eu defini com você onde a gente vai chegar, vem a parte de execução. E aí, paciente, fica bem tranquilo, que execução é tão simples que às vezes até minha secretária ela vai te ajudar. Minha secretária vai fazer a remoção das borrachinhas ou ela vai abrir os clipes dos seus brackets por mim, porque são trabalhos mecânicos que não dependem mais do meu planejamento. Agora, eu sempre vou estar acompanhando aquela execução de perto. O que eu quero te dizer é, a grande parte da minha energia está aqui, por isso é mais caro. O que eu faço na prática? Na prática eu faço o seguinte:
Ah, eu falei que o tratamento é R$5.000, né? Quer dizer, Éder, que a pessoa tem que te pagar R$3.500 logo de cara? Não, porque isso, obviamente, seria uma grande barreira. Eu posso dar opções diferentes para o meu paciente. Eu não preciso falar que o paciente tem que me pagar à vista ou tem que me pagar uma vez por mês. Ele me paga do jeito que ele quiser, desde que, dentro daquela previsão de 24 meses, todo o valor cobrado, que no caso é R$5.000, esteja quitado. A questão é que, ao fazer a montagem, aquele paciente automaticamente passa a ter consumido o referente a 70% do tratamento, porque foi a parte de montagem e parte de diagnóstico e montagem do tratamento ortodôntico. Ou seja, a partir do momento que eu finalizei essa parte, a minha clínica ela tem o direito de receber R$3.500. Agora, se ele vai ser recebido à vista, se ele vai recebido em 10 parcelas, se ele vai recebido em 24 parcelas, isso aí é o paciente que define, ele que decide o que é melhor para ele. O fato é, eu agora posso receber R$3.500. Quer dizer o quê? Na prática, se o paciente me abandona com 6 meses, ou ele fala para mim assim, Éder, 6 meses eu não quero mais usar o aparelho ortodôntico. Ok, meu amigo, tudo bem. Você me deve os R$3.500 mais os meses de manutenção, que entre o que ele pagou lá, faz umas contas matemáticas e tem um saldo a ser pago. Dessa forma foi justo comigo, foi justo com o paciente, porque eu já ofereci o meu melhor para ele. Ele que não quer continuar, mas eu ofereci. Como dentista, eu ofereci o meu melhor para ele, porque foi o meu diagnóstico, foi o meu maior conhecimento, foi aquilo que eu mais investi para adquirir, que foi exatamente o conhecimento, e eu usei para dar um direcionamento para ele. Então, para mim, é muito fácil entender que eu tenho o direito de receber isso. Se você ainda tem algum bloqueio com isso que eu estou falando, eu vou te dar um exemplo um pouco mais avançado. Eu sou implantodontista. E como implantodontista, é muito fácil para qualquer implantodontista entender que, por exemplo, quando ele vai lá e faz a inserção do implante, ele já tem o direito de receber do paciente o valor que ele cobra. Por exemplo, é R$1.000 o implante, ok. Coloquei o implante, instalei o implante, eu ganhei meus R$1.000, ok? Faturei, né? Faturei meus R$1.000. Tudo bem, faz sentido isso, não faz? Agora é o seguinte, o dente não vai ficar pronto só lá no final do tratamento? Não tem muito mais coisa para acontecer? Pois é, na ortodontia acontece a mesma coisa. A questão é que se você fizer um paralelo entre a montagem, diagnóstico e instalação do aparelho, você tem basicamente o trabalho de um cirurgião que faz o implante. Ele fez o diagnóstico, ele fez o planejamento, fez a inserção, agora o organismo tem que esperar lá os 3 meses de osseointegração, ou às vezes mais, para a osseointegração, e depois a última fase, que seria a fase protética. O que a gente faz como ortodontista é dividir essa parte de planejamento e montagem de aparelho como se eu estivesse fazendo a parte cirúrgica de um tratamento de implantodontia. E aí fica muito mais fácil você entender que você tem esse direito como ortodontista. Isso é absolutamente ético, absolutamente legal, e eu posso te dizer que isso vai fazer com que seus pacientes fiquem extremamente mais ligados a você, não por uma retenção contratual, mas por uma retenção quase que moral, porque ele entende que ele está passando por um processo de tratamento e não fica com aquela coisa de doutor, parece que eu não estou vendo mudança, parece que eu não estou vendo mudança, porque realmente, depois de 1 ano de tratamento, quando você tem lá as fases de ajuste, a mudança é mínima. A mudança visual ela é grande só na parte de alinhamento. Passou a parte de alinhamento, as mudanças são bem sutis, principalmente para quem é leigo. Principalmente para quem é leigo. Agora, se você tira o aparelho na fase de alinhamento, o que acontece? Volta tudo, não volta? Pois é, o paciente não tem essa mesma certeza que você tem e por isso ele não consegue entender tão bem. A melhor forma de você fazer ele entender não é explicar para ele lá na fase seguinte que agora tem uma movimentação de raiz para colocar todo mundo paralelo. Não, é mostrar para ele no início que o grande trabalho vai ser executado no início e que depois vocês vão refinando porque existe um tempo biológico que aí é controle biológico. Tudo bem com isso? Espero que não tenha ficado muito complexo essa explicação, que você tenha conseguido entender e a gente se vê em outros vídeos dessa série.